Gigante europeu está de olho em Memphis Depay. Flamengo avalia contratar outro treinador e Corinthians negocia com Savarino. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição desse sábado do Mercado da Bola. Antes de começarmos com as notícias de hoje, eu tenho dois comunicados para vocês. E um, na verdade, é um pedido de ajuda. Eu tô com um novo quadro para lançar aqui no canal para 2026, que é um quadro que eu vou soltar todo dia com notícias gerais do dia. E o Mercado da Bola vai estar dentro disso. E eu queria agora a ajuda de vocês. Coloquem aqui nos comentários qual nome vocês acham que seria melhor para esse quadro novo. Plantão Vainer ou Boletim Vainer? Comenta aí para me ajudar. Agora o comunicado. Eu vejo que muitos de vocês nos comentários acabam ficando meio perdidos quanto a quando que tem vídeo aqui no canal. De segunda a sexta tem vídeo, meio-dia e 7 horas da noite. Quando é no final de semana, sábado e domingo, temos apenas um vídeo ao meio-dia. E aí, além desses vídeos longos que eu acabei de passar os horários, nós temos diariamente também os vídeos curtos. De segunda a sexta tem vídeo curto às 10, às 4 e às 8 da noite. E de final de semana só às 10 da manhã. Combinado? Remo acerta com o atacante do Flamengo. O Remo, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro para 2026, está se movimentando já nos bastidores para montar um elenco que condicione o time a pelo menos permanecer na Série A. E o Remo está acertando a contratação de um atacante que ainda tem vínculo com o Flamengo. Informação do jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro. O Remo está acertando a contratação por empréstimo de 1 ano do atacante Carlinhos. O Carlinhos foi contratado pelo Flamengo na época que o Gabigol tinha sido suspenso em todo aquele lance do doping, só que depois não foi mais aproveitado pelo time rubro-negro. Inclusive, para esse ano de 2025, ele tinha sido emprestado para o Vitória. Tá totalmente fora dos planos do Flamengo para 2026 e agora será emprestado ao Remo. Pode ser que no Remo ele seja mais aproveitado e seja mais útil. Ele tá com 28 anos, fez 27 jogos ao longo de 2025 e marcou 7 gols. Ele será emprestado pelo Flamengo, então, pelo período de 1 ano e ainda tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. Eric deverá ficar no Vitória. E o Vitória, que conseguiu a sua permanência na Série A, está acertando agora a compra de um jogador que esteve no próprio Vitória em 2025, só que estava emprestado. Esse jogador é o atacante Eric, de 28 anos, que pertence ao São Paulo, e o São Paulo já tinha a intenção de negociar de maneira definitiva para 2026. Tanto que o São Paulo chegou a quase negociar o Eric com a equipe do Coritiba. O Vitória agiu mais rápido e agora a informação do UOL é de que estão fechando a compra do Eric no valor de 7 milhões de reais. Agora o Eric vai acertar com o Vitória um novo contrato, que deve ser válido por 3 temporadas. Eric fez 46 jogos no ano, marcou 3 gols e deu 6 assistências. Acabou contribuindo para o time baiano não ser rebaixado. Bahia busca defensor do Inter. E o Bahia, que está ano após ano montando elencos melhores, mira para 2026 a contratação de um defensor que eu particularmente gosto muito do Internacional, que é o lateral direito Bruno Gomes. Pode jogar como lateral direito, pode jogar como volante, um jogador que tem bom poder de marcação e bastante velocidade para sair para o jogo. A informação do jornalista Lucas Colar é de que o Bahia sinalizou com uma proposta para contratar o Bruno Gomes. Essa proposta era de 5 milhões de euros e o Bahia ainda tinha a disponibilidade de colocar um jogador do seu elenco no negócio. Apesar de a proposta ainda não ter sido formalizada, a tendência é de que o Internacional a rejeite. O Bruno tem 24 anos e ainda tem contrato com o Internacional até 2027. Acabou fazendo apenas 15 jogos pelo Colorado na temporada porque teve uma lesão que o deixou afastado por muito tempo nos gramados, mas é um jogador muito bom e vejo o potencial nesse interesse do Bahia. Botafogo tenta ex-lateral do Galo. O Botafogo deve ter baixas importantes para 2026. O Marlon Freitas, volante e capitão do time, por sinal, já está fechado com o Palmeiras. Tem outros nomes que fizeram parte daquele time que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro que também podem sair. Vou falar sobre um deles ainda nesse vídeo. E o Botafogo, então, por sua vez, está tentando trazer novos nomes, dar uma repaginada no elenco. E um jogador que acaba que interessa ao Glorioso nesse momento é o Rubens, que joga como lateral esquerdo e como meia.
Recentemente aqui no Brasil esteve no Atlético Mineiro, hoje ele está jogando pelo Dinamo de Moscou da Rússia. Inclusive, ele foi negociado pelo Atlético com o Dinamo ainda nesse ano de 2025. Passados poucos meses, ele pode já voltar ao futebol brasileiro. De acordo com o portal do GE, o Botafogo fez uma consulta ao Rubens para saber se ele tinha interesse em voltar ao Brasil. E o jogador, junto ao seu staff, sinalizaram de maneira positiva essa possibilidade. Agora o que o Botafogo vai negociar é uma liberação com o Dinamo, que pode até acabar acontecendo por empréstimo, porque o Rubens ainda tem contrato por lá até 2030. E como eu acabei de falar, foi uma contratação muito recente. Ele tem 24 anos, fez 51 jogos em 2025, somando Galo e Dinamo, marcou 3 gols e deu 3 assistências. É que é complicado a gente entender qual que é o pensamento do Botafogo quando eles vão no mercado para procurar um jogador como o Rubens. Porque de tudo que eu vi do Rubens no Atlético Mineiro, é um jogador normal, um jogador mediano. Não é um cara que chega, por exemplo, hoje no time do Botafogo e a gente já crava que ele vai ser titular absoluto e que vem para fazer diferença. Para mim, é só mais um, é jogador para composição de elenco. E aí que vem a lógica para mim. Se você quer um jogador para compor elenco que seja jovem, por que você não sobe alguém da sua base? Sua base hoje, ela não te proporciona um jogador do nível do Rubens? Fluminense mira atacante do rival. Se tem um nome que nas últimas edições do Mercado da Bola eu tô sempre falando sobre ele, é o atacante Everton Cebolinha, de 29 anos, da equipe do Flamengo. Ele deve deixar o Flamengo para a temporada que vem, já vai entrar naturalmente no seu último ano de contrato, e é um jogador que pelo nível que ele tem, pelo desempenho dele nesse fim de temporada de 2025, tem vários times interessados nele. Na edição de ontem, do meio-dia do Mercado da Bola, eu já tinha trazido que o Tite queria que ele fosse contratado pelo Cruzeiro. O Neymar já indicou o Everton Cebolinha no Santos. Então assim, não faltam interessados nele. Agora, o mais novo na jogada, segundo o portal do GE, é o Fluminense, time rival do Flamengo. O Fluminense enxerga que o Everton Cebolinha pode ser um nome interessante para a disputa da Libertadores. E, com todo respeito aos atacantes que hoje estão no elenco do Fluminense, o Everton Cebolinha é melhor do que todos que, no caso, jogam na ponta. O Everton Cebolinha hoje, ele é melhor do que o Keno, ele é melhor do que o Canóbio, ele é melhor do que o Serna. Muito bom jogador. Eu sempre rasgo elogios ao Everton aqui porque eu acho que ele é bom de bola mesmo. Ele só não joga no Flamengo porque no Flamengo a concorrência é muito fora da curva. Mas se você pegar aí dos 20 times da Série A, talvez ele só não jogasse no Flamengo e talvez jogasse até no Palmeiras. No restante, seria titular com tranquilidade. O Flu, então, tá de olho nesse jogador e vai tentar costurar uma possível negociação. Arana mais perto do Fluminense. Enquanto o Everton Cebolinha tá apenas no radar, o Fluminense vai avançando para fechar com um jogador importante para outra posição. De acordo com o GE, o Flu tá cada vez mais perto de contratar o lateral esquerdo Guilherme Arana, de 28 anos, que já jogou no Corinthians, no Atlético Paranaense e agora nesses últimos anos era titular absoluto do Atlético Mineiro. Só que agora em 2025 o Arana caiu de rendimento. Não foi uma boa temporada do Arana, ainda mais pelo futebol que a gente sabe que ele tem. E aí agora o Atlético Mineiro acabou de contratar um novo lateral esquerdo que chega com status de novo titular, o Renan Lodge, aquele mesmo, ex-seleção, ex-Atlético de Madrid, que estava no Al Hilal da Arábia Saudita. Ou seja, o Arana nessa vai acabar sobrando, e com isso o Fluminense já negocia a contratação dele. Jogador que eu gosto bastante, muito técnico, já foi mais presente no campo de ataque, acho que aquela lesão que ele teve no joelho acabou limitando muito ele. Só que pro Fluminense, baita contratação. Jogador experiente, jogador vencedor por onde passou, acho muito válida essa contratação. Ele fez 49 jogos pelo Atlético no ano, marcou 3 gols e deu 2 assistências. E não é como se fosse um jogador que o Fluminense está negociando a contratação e ele tem ali mais de 33, 34 anos. Nada disso. 28 anos ainda. É um cara que você pode tranquilamente assinar com ele por 4, 5 temporadas e ele vai te garantir todos esses anos sendo titular da tua lateral esquerda. Reviravolta na novela Vitão. E se eu te contar que agora outro time tá fechando com o Vitão? Em edições anteriores do Mercado da Bola, eu já tinha trazido para vocês que o Vitão estava fechado com o Cruzeiro. E realmente, o Vitão quer jogar no Cruzeiro. O problema é que houve um impasse na negociação entre o Cruzeiro e o Internacional. Eu vou só recapitular antes de explicar a reviravolta. O Cruzeiro até então tinha fechado a contratação do Vitão. O Cruzeiro iria pagar 7 milhões de euros por ele e iria mandar 2 jogadores para a equipe gaúcha. O zagueiro João Marcelo iria em definitivo e o meio-campista Japa iria por empréstimo de 1 ano.
O Inter tinha aceitado, o Cruzeiro tinha aceitado, o Vitão tinha aceitado, tava tudo certo. Só que um desses jogadores que o Cruzeiro queria colocar nessa negociação, no caso o zagueiro João Marcelo, ele acabou travando a negociação toda, porque ele não queria jogar no Internacional. Então a negociação ficou naquele impasse, o Cruzeiro tentando resolver de um lado, o Internacional do outro, o João Marcelo não cedia de jeito nenhum. E aí, em meio a esse impasse, veio o Flamengo e atravessou o negócio. Informação do jornalista Vene Casagrande é de que o Flamengo tem agora um acerto com o Internacional para poder ficar com o zagueiro de 25 anos. E aí, qual foi a proposta do Flamengo que acabou agradando o Inter? Perdoar uma dívida que o Inter tem com o Flamengo de 4 milhões e 700 mil euros, referente ao volante Thiago Maia. O Flamengo pagar à vista 5 milhões e meio de euros e ainda a possibilidade de mais 500 mil euros. Esses moldes acabaram agradando o Internacional e agora nesse momento o Flamengo está um passinho na frente do Cruzeiro para poder fechar com o jogador. Por isso eu citei essa reviravolta. O Vitão ainda está querendo honrar o seu acordo com o Cruzeiro, mas fica difícil ele querer honrar o seu acordo com o Cruzeiro quando tem uma peça da engrenagem da negociação que não tá fazendo a parte dela. E o João Marcelo também, para ser justo, tá? Ele tá no direito dele. Se ele não quer ir pro Internacional, é uma escolha dele. Marcos Antônio no radar do Flamengo. O Flamengo mira a contratação de um meio-campista que eu gosto muito para 2026 e que poderia chegar num cenário para compor o elenco no lugar de outros jogadores. Qual é a situação hoje? O Flamengo deve perder para o começo de 2026 o Saul, que vai fazer uma cirurgia, vai ficar alguns meses afastado. Aí, ainda ali para o meio campo, como composição de elenco, o Flamengo tem o uruguaio Nicolás de la Cruz, que até encerrou 2025 bem, entrando bem nos jogos do Intercontinental, mas fez um 2025 complicado, onde ficou muito tempo parado por lesões. Vendo então a possibilidade de ficar sem o Saul e não confiando tanto no de la Cruz, o Flamengo está no mercado para trazer um novo meio-campista. E a informação do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro, é de que o Flamengo está de olho no Marcos Antônio, meio-campo da equipe do São Paulo, que não pertence exatamente ao São Paulo. Ele está no tricolor por empréstimo até a metade do ano que vem, mas pertence a Lazio da Itália. O que o Flamengo avalia então? Fazer uma proposta para Lazio para poder ficar com o jogador de 25 anos já de maneira definitiva. Marcos Antônio realizou 43 jogos pelo São Paulo no ano, não marcou nenhum gol e deu 6 assistências. Jogador de meio de campo que faz um pouco de tudo. Ajuda na saída de bola, tem bom poder de marcação, um jogador que eu particularmente gosto bastante. Um dos poucos desse 2025 do São Paulo que ainda meio que se salvaram. Teve até um momento, não sei se vocês vão se lembrar, mas teve um momento em que o Marcos Antônio estava jogando tão bem que o Ancelotti até o colocou numa pré-lista da seleção brasileira. Jogador bastante interessante. Flamengo tem plano B para treinador. Amanhã eu vou fazer um vídeo específico aqui no canal só falando sobre a situação do Flamengo com o Felipe Luiz nas negociações para renovar contrato. Quero trazer uma visão bem completa sobre esse assunto. Então, quem for flamenguista principalmente, fica ligado amanhã, meio-dia no canal, que eu vou tratar sobre esse assunto. E em meio a essas negociações para renovação do Felipe Luiz, o Flamengo tem um plano B na manga. Eles trabalham com a possibilidade já de contratar um outro treinador. E esse treinador, segundo o jornalista Vene Casagrande, é Arthur Jorge. Treinador português que aqui no Brasil recentemente fez um baita trabalho no Botafogo, sendo campeão do Brasileiro e da Libertadores de 2024, e hoje está trabalhando no Al Rayyan do Catar. A informação do Vene Casagrande é de que o Arthur Jorge é muito bem avaliado internamente no Flamengo. Então, tendo a possibilidade de não renovar com o Felipe, o Flamengo enxerga que trazer o Arthur poderia ser uma boa. Treinador que foi bem aqui recentemente, conhece o futebol brasileiro e gosta de um futebol ofensivo. O trabalho que ele fez no Botafogo foi realmente muito bom. O Botafogo não só ganhava, jogava um futebol legal. O Flamengo já está ciente, inclusive, de qual é a multa para tirar o Arthur Jorge do Al Rayyan. Hoje, o treinador de 53 anos tem uma multa no valor de 6 milhões de euros. Está sob contrato com a equipe Qatari até 2027. Ele tem 13 jogos por lá nessa temporada, 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Então, o Flamengo pode fazer essa mudança polêmica para 2026. Não renovar com o Felipe Luiz, mesmo depois de ele ser campeão da Supercopa do Brasil, do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores, e trazer para o Brasil um treinador que recentemente fez sucesso no rival. Qual que é a sua opinião sobre isso? Lembrando que amanhã vou trazer uma análise completa sobre isso, explorando muito mais o lado da renovação do Felipe. Corinthians negocia com Savarino. Para 2026, o Corinthians está em negociações com um jogador que
eu gosto muito e que chegaria no Corinthians, na minha opinião, com potencial de ser titular absoluto. De acordo com o jornalista Pedro Ramiro, o time paulista, que foi campeão estadual e campeão da Copa do Brasil, negocia para a disputa da Libertadores a contratação do meio-atacante venezuelano Jefferson Savarino, que foi campeão do Brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, sendo peça fundamental, camisa 10. Anteriormente, há alguns anos, já tinha ganhado o Brasileiro e a Copa do Brasil no Atlético Mineiro. Então o Corinthians está de olho em um jogador que, por onde vai, conquista títulos. E é um cara importante, um cara vencedor. O Corinthians está negociando a contratação do Savarino e pretende envolver na negociação com o Botafogo algum jogador do seu elenco. Então seria uma troca. Pro Savarino em si, o Corinthians está disposto a dar um salário de R$800 mil por mês. Savarino está com 29 anos e ainda tem contrato com o Botafogo até 2028. Ele fez 48 jogos em 2025, marcou 6 gols e deu 7 assistências. Foi uma temporada em que, em comparação à de 2024, ele caiu de rendimento, mas ainda assim é um bom jogador. Pode fazer a função de camisa 10, ser um articulador, que é o que ele vinha fazendo mais no Botafogo, e pode ser também um cara de beirada, que foi a maneira que ele jogou mais no Atlético Mineiro. Esse tipo de contratação, de jogador que é vencedor, de jogador que faz várias funções, de cara importante, pra mim é o tipo de contratação que vale a pena. E pro Corinthians, ainda mais pensando em um ano que vai jogar Libertadores, Savarino seria um nome muito, muito interessante. Milan prepara oferta por Hugo Souza. Uma das dificuldades do Corinthians pro ano que vem, com certeza vai ser manter o goleiro Hugo Souza, que tá muito em alta, muito valorizado. Teve recente convocação para a seleção brasileira e ao longo do ano pelo Corinthians foi destaque principalmente quando o assunto é penalidades. Se tratando de um goleiro novo, de só 26 anos, ele está agora na mira da Europa. A jornalista Raíssa Simplício trouxe a informação de que o Milan da Itália está preparando uma nova oferta para tentar contratar o Hugo. O Milan hoje vive a seguinte situação. O goleiro titular deles, que é o Mike Maignan, que é goleiro até da seleção francesa, ele está nos seus últimos meses de contrato. O contrato dele com o time italiano acaba na metade do ano que vem, e mesmo com o Milan fazendo vários esforços, várias tentativas para poder renovar com ele não tá cedendo, ele tá querendo ir embora de graça. E aí o Milan, como um plano B, já começa a negociar então uma possível contratação do Hugo. A intenção do Hugo, a princípio, é de permanecer no Corinthians ao menos até a Copa do Mundo. De maneira inteligente, pensando também na questão da visibilidade para tentar ser um dos 3 convocados. Preciso chamar a atenção de vocês agora para a questão da divisão dos direitos econômicos. Vamos supor que o Corinthians conseguisse vender o Hugo por 10 milhões de euros, tá? Tô colocando aqui um valor fictício, nada a ver com a realidade. Se o Corinthians o vendesse por 10 milhões de euros, o Corinthians teria direito a apenas 6 milhões de euros, porque é dono de 60% do passe do Hugo. Sabe quem é o dono dos outros 40%? O Flamengo. Ou seja, o Flamengo ainda pode fazer uma boa grana com a venda do Hugo futuramente. Memphis pode parar no Liverpool. E para encerrar essa edição do Mercado da Bola, eu queria falar sobre a possibilidade de Memphis Depay, aos 31 anos, voltar para a Europa e mais do que voltar para a Europa. Voltar para o velho continente para jogar em um time de ponta, um dos melhores times do continente. Eu vou explicar para vocês qual é essa situação. O time que tem interesse no Memphis Depay é o Liverpool. E aí você pode se perguntar, poxa, qual que é o sentido do Liverpool, que está cheio de atacante, ter agora interesse no Memphis, que nem tá mais no seu auge? É o seguinte, o Liverpool gastou uma nota para essa temporada contratando novos jogadores. E pro ataque, contrataram 2. O Alexander Isak, atacante sueco que estava se destacando muito no Newcastle, e contrataram o Hugo Ekitike, que é jogador até de seleção francesa, que estava no Eintracht Frankfurt da Alemanha. Só no Isak, o Liverpool gastou 150 milhões de euros. E são 2 jogadores assim relativamente jovens, que o Liverpool tem no seu planejamento para serem por muitos anos atacantes do clube. Só que qual foi a infelicidade dos Reds? No jogo contra o Tottenham pela Premier League, o Isak acabou sofrendo uma lesão gravíssima. Num lance em que ele acaba fazendo o gol, o zagueiro do Tottenham dá um carrinho nele e ele acabou fraturando a fíbula esquerda. Vai ficar um bom tempo afastado, já passou por cirurgia, e aí o Liverpool agora fica sem um dos seus atacantes. Contrataram justamente 2 para que eles pudessem revezar entre si, jogarem juntos, e agora perderam um deles. E aí, temos agora em janeiro a janela de transferências da Europa, que abre. Só que não é a principal janela da Europa. A principal janela mesmo é sempre a de final e começo de temporada, que é ali por volta de julho e agosto.
Então os times europeus não costumam usar a janela de janeiro para fazer grandes contratações. E no caso do Isak, não é que ele foi embora do clube, ele só se lesionou. Então, de acordo com o portal IndyKaila, o Liverpool vai partir para o mercado e vai tentar contratar um jogador que possa substituir o Isak a curto prazo. Então eles vão procurar um jogador que já seja mais experiente e principalmente não tenha um custo alto. Porque grana por grana, o Liverpool já gastou muito nessa última janela. E não só em atacantes. Pagaram também uma fortuna no Wirtz, no Frimpong, no Kerkez e por aí em diante. E aí, de acordo com o IndyKaila, tem dois atacantes assim, de idade mais avançada e de custo reduzido, que interessam ao time do Anfield. Um é Memphis Depay, atacante de 31 anos do Corinthians, e o outro é o Alexander Sorloth, atacante do Atlético de Madrid. Só que aí que vem o que faz o Memphis ganhar mais força. O Memphis ele tem uma multa que é muito acessível para o futebol europeu e poderia então propiciar o Liverpool a contratá-lo. O Memphis, quando fez o contrato dele com o Corinthians, que foi um contrato muito bem amarradinho para ele colocou que se algum time da Europa quisesse contratá-lo, a multa seria de apenas 10 milhões de euros. Só que esses 10 milhões de euros não seriam 100% do Corinthians. Caso algum time pagasse os 10 milhões de euros, o Memphis teria direito a 50% do valor. Ou seja, supondo aí que o Liverpool pagasse os 10, 5 milhões de euros ficariam com o Memphis, 5 milhões de euros com o Corinthians. Então, pela questão custo-benefício, para ser um jogador para ajudar a curto prazo, o Liverpool tem interesse nele. Ele teve 51 jogos com o Corinthians no ano, marcou 12 gols e deu 10 assistências. O Liverpool tá de olho nele porque, querendo ou não, é um jogador já muito carimbado, um jogador validado. Ele ainda tá na seleção da Holanda principal, por exemplo, sendo titular, metendo gol, peça importante. Tá jogando bem no Corinthians, tá com ritmo de jogo. Já passou por Barcelona, já passou por Manchester United, já passou por Lyon. Então ele tem o currículo, a bagagem que o Liverpool tá procurando exatamente para essa situação. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Lembrando que amanhã, meio-dia, tem mais vídeo no canal. Se você tiver gostado desse vídeo aqui, não esqueça do seu like, me ajuda muito. Se inscreva no canal também para não perder as próximas novidades e compartilhe com os amigos que também querem saber tudo do mercado da bola. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Vini Vainheiro aqui, valeu, falou e fui!